eles não enchem o saco. Você apareceu aí, meu bem? Eu não tô te Eu vendo. A apareci, gente tá entrando. eu te vi, eu estou me vendo. Eu não estou te vendo. Ah, Te vejo Instagram. O Instagram tá aqui. chateado comigo, né? Porque eu Instagram tá falei de da rede. birrinha. Gente, Nossa, é isso aí. Não se sintam traídos por mim, porque eu sou essa pessoa, eu sou desprendida mesmo e a gente segue da melhor forma possível, né? ai, Gostou, gostou, não gostou, paciência. só Não gostou, vai ter que contextualizando, você gosta. o Instagram só tá chateado porque ela tá usando o YouTube também. E quem não tá no YouTube, corre pra lá, tá bom, gente? Mas não pode falar, pode falar. Vai lá pra rede vizinha. Ai, como eu tô branquinha aqui, tá bom, né? Depois eu melhoro a maquiagem. Mas vamos lá, vamos começar mais um dia pra gente poder meter o pé nessa porta aí. A pessoa já começa dançando logo cedo. E aí, Camila, como é que estamos desse lado? Pô, desse Você, lado, você postou um story tão lindo ontem, eu quero aquele stories no feed. nossa, não, aquele stories pro feed, a gente tá fazendo uma gravação em cima dele pra poder fazer realmente para o projeto. Hum, Mas é basicamente aquilo. tá bom, tudo Ser bem. ou não ser eis a questão. Depois a gente conversa sobre isso. Mas tá bom, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Hoje é dia 5, nós já estamos aqui há 5 dias. Isso está sendo muito sensacional. É muito legal perceber aqui. Se propor a uma coisa, realmente ser congruente, realmente ser honesto consigo e ser. Ai, qual é a palavra? Não é honesto. É saber que você. Oh, meu Deus. Ai, estava demorando para isso acontecer, né? É ter a credibilidade, exatamente, desenvolver a credibilidade de que a gente está aqui pelo 5º dia, que a gente vai ficar aqui por 21 dias, sem falha, sem falta. Às vezes com um atrasinho ali, né? Mas o importante é não falhar. Um dia melhor, outro dia um pouco pior, outro dia um pouquinho mais mal-humorada, né? Até porque 21 dias é para a gente passar por vários ciclos femininos. Exato. Mas nós estamos aqui, firmes e fortes. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que são as nossas crenças, que são a nossa formação emocional através das nossas crenças. E o que são essas benditas crenças? A gente vive em um ambiente que não é neutro. Você não nasceu em um lugar em que não tinha nenhuma percepção, não tinha nenhuma forma de agir, não tinha nenhuma estrutura, em que você era totalmente livre para olhar para o mundo e falar, eu vou por aqui, ou eu vou por ali, ou isso aqui funciona, deixa eu descobrir como é que isso funciona, deixa eu ver como que isso daqui é, deixa eu experimentar. Você tinha essa liberdade para algumas coisas? Imagino que sim. Porém, você já nasceu em uma estrutura em que as coisas têm uma forma de acontecer, as coisas têm uma forma de ser, as coisas têm uma forma em que você deve seguir. Não melhorou a luz, não, né? Melhor amarelinha. Aí. Em que você tem uma estrutura para se guiar, para seguir. Tanto que uma das primeiras coisas que acontece quando você começa a se desenvolver, você vai para uma escola. Antigamente ainda tinha uma opção ali de ir ou não, hoje em dia não tem. Se você não vai, consigo telar, leva você da tua casa. Você não vai ficar lá, você vai embora, né? Mas enfim. E dentro dessa própria estrutura já existe uma outra estrutura que, por mais que fale, o Estado é laico. Não é não. Não é não. A gente tem uma estrutura religiosa muito forte, principalmente aqui no Brasil. Ah, mas eu nunca frequentei a igreja. Não precisa. Se você vai em uma igreja, se você vai numa escola, você vê uma cruz pregada lá na parede. Se você vai dentro de um fórum, você vê uma cruz lá na parede. Se você vai em qualquer lugar, existe algum tipo de referência cristã. Então aqui você não precisa ter sido. Aqui eu vou mexer em vespeira, hein, gente? Eu adoro, porque isso é necessário. E eu vou meter o dedo nesse negócio, eu não quero nem saber. Se você vai em qualquer ambiente, você vai perceber algum tipo de referência cristã. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a princípio, a gente já tem algumas coisas que vão modulando a nossa percepção de mundo ali. E, quando a gente leva, tá fazendo eco.
Olha só, gente, vai mexer no vespeiro, começa a fazer eco, né? É isso aí, a vida é isso aí, a gente vai. Mas, enfim, quando a gente começa a trazer essa questão de uma formação emocional através de estruturas que são rígidas dessa forma, a gente já traz uma percepção de mundo em que a gente não consegue pensar esse mundo de uma forma diferente a priori. Então, a gente precisa desconstruir isso, mas principalmente entender como é que isso movimenta ali a nossa vida. Outra coisa que é extremamente importante a gente entender é que a gente vive numa sociedade que é coercitiva. O que que isso quer dizer? Se você não pagar o seu boleto, o que que vai acontecer com você? Você vai ficar com o nome sujo, a tua dívida vai aumentar, você vai começar a ter problema com o teu CPF lá, que você não vai conseguir fazer as coisas, você perde a tua liberdade. Isso é uma função coercitiva. Por exemplo, você, sei lá, vamos falar sobre expressões muito inerentes ao ser humano, né? Muito primárias. Você tá com raiva, você vai lá dar um soco na cara do amiguinho. O que vai acontecer com você? Na vida adulta, no mínimo, você vai pagar uma multa, você vai ter um processo, você vai preso. Você não pode sair fazendo o que você quer. Mas aqui eu tô falando de casos extremos, mas a questão é que nas pequenas coisas ali, você não pode fazer o que você quer. Porque a gente vive numa sociedade que é punitiva. Então, se você faz alguma coisa que é fora daquilo que é imposto, proposto e etc., você de alguma forma vai ser punido. E aí, isso traz duas estruturas muito básicas para a gente, que eu comecei falando sobre estrutura religiosa e estrutura social, exatamente porque as duas funcionam de uma forma muito parecida. Que elas geram dois sentimentos na gente que são muito básicos e que são totalmente aquilo que controla a gente, que é o medo e a culpa. Quando você entende, eu lembro, quando eu era criança, gente, a minha mãe fez um estrago nesse ponto, que era uma coisa que ela falava assim, olha que absurdo, hoje em dia eu olho para isso, eu não me conformo que eu cresci com um negócio desse, né, de falar assim, você tá fazendo tal coisa errada, olha a polícia lá, ela vai te pegar. Por que que a polícia vai me pegar? Se eu tô fazendo alguma coisa errada, quem tem que me corrigir é minha mãe, não a polícia. Só que isso foi uma coisa que eu consegui quebrar muito, muito tranquilamente, assim, né, para levar isso para minha filha. Mas é uma coisa tão sem sentido, mas é a mesma coisa ali, quando a gente leva para uma. Gente, isso aqui que eu tô falando para vocês hoje vai fazer vocês pensar em tanta coisa, mas tanta coisa para vocês olhar para os absurdos da vida de vocês, mas é extremamente importante que vocês olhem para isso, porque com essas coisas que vão ferver a partir disso, vocês começam a desconstruir essas coisas extremamente absurdas que aconteceram. Mas voltando, eu tô falando, eu preciso falar, é que vai ser muito pouco tempo para eu falar dessas duas coisas, porque essas duas coisas, elas trazem muitas, muitas, muitas coisas, mas eu preciso que vocês entendam o básico de, quando você cresce, por exemplo, nessa questão tanto religiosa quanto, aliás, todo mundo cresce nisso, e quando você tem essa referência, você começa a perceber que toda a intenção dessas esferas é que você se sinta culpado e que você tenha medo de fazer coisas, porque essas coisas vão te trazer consequências muito graves. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão religiosa, ah, qualquer coisa que você fizer vai te levar para o inferno. Tudo que você faz ali pode, em relação ao outro, principalmente, pai e mãe é sagrado, a culpa em ir contra aquilo que eles trazem. O que é essa cara, mulher? Tá se identificando? Gente, eu deitei à 1h30. Eu tô aqui. Aí Então, eu assim, venho com essa porrada na cara ainda por cima, né? Fala. eu estou me empenhando. Mas é a segunda noite, essa semana, que eu estou adolescentando. Então, Eu vou deixar a Camila falar para ela dar uma melhorada nesse humor aí. Que a gente sabe que quando ela fala, ela fica bem feliz. Mas enfim, vamos retomar, porque isso aqui é muito importante. Quando a gente entende que a gente vive numa estrutura em que te controla através do medo da culpa, a gente já sabe que a gente vai para a vida adulta com esse pano de fundo. Eu não posso contrariar porque eu estou pecando, eu não posso contrariar porque eu vou ser punida, eu não posso contrariar porque eu vou ser presa, eu não posso contrariar porque eu vou para o inferno, eu não posso contrariar porque eu já venho, se você é mulher,
e cresceu nessa estrutura muito próxima ali, mesmo não muito próxima, mas já vem inerente, eu venho com o pecado original, então eu não mereço coisas boas, eu não posso sair da linha, eu não posso fazer coisas diferentes, eu não posso ir para um lugar diferente, porque a priori eu já sou culpada, a priori eu já não mereço, a priori eu já estou aqui para me submeter, para estar nesse lugar e etc. E aí, a gente precisa urgentemente desmistificar isso, porque se você vive nessa essa função, né, nesse lugar, você vai sempre se colocar de volta nesses lugares, de medo, de culpa, de estar errado, de ser um problema, e de não poder fazer as coisas. E aí, se você dá um passinho para fora disso, vem aquele medo, aquele desespero, aquele eu não posso estar nesse lugar, então automaticamente você volta correndo, porque assim, os nossos sentimentos, e aqui eu não vou mentir para vocês e falar que nesse ponto é simples, não é não. Quando a gente vê sentimentos tão básicos, de tão iniciais ali desde a tua formação, e a família é outra estrutura que faz isso de uma forma muito bem feita, porque a família vai trazer para dentro da tua formação ali o conceito de medo, de culpa, através de chantagem emocional, através de punições, como você consegue imaginar uma criação em que não tenha castigo, em que, gente, é muito difícil trabalhar sem castigo, é possível, mas é muito difícil. Que não tenha castigo, que não tenha a questão da consequência, ela é inerente, mas a consequência livre de medo e de culpa, ela é uma consequência ok, porque a vida tem consequência. Se você, sei lá, deixa de fazer seu trabalho hoje, amanhã você vai ter o dobro de trabalho para fazer. Isso é uma consequência. Essa consequência precisa vir com medo e com culpa? Não, mas não deixa de ser uma consequência. Então, quando a gente olha para isso, isso é uma coisa muito importante, porque você entender que na vida existe consequência e tirar o peso da culpa e do medo são coisas muito relevantes. Então, se a gente consegue tirar esse peso, ó, tchau, gente, vocês nunca mais vão nem ver a minha cara, porque eu vou simplesmente voar, isso é muito real. Mas o problema é justamente isso. Quem aqui, né? Quem aqui nunca ouviu quando era criança? Se você fizer isso aqui, a mamãe vai ficar triste. Se você fizer tal escolha na sua vida, eu vou sofrer. Você vai me decepcionar. O que eu tenho a ver com isso, mulher? Que eu tenho a ver com isso? Mas aí, tocar na família é um rolê que envolve Deus, que envolve tudo, né? Porque, poxa, a família é sagrada, né? Como é que você vai lá deixar sua mãe triste? Isso aqui eu vou falar mais independência emocional, eu preciso focar em crença agora. Agora que senão eu não tenho tempo para falar de tudo de uma vez, não dá, não dá. Preciso segmentar. Mas enfim, voltando. Quando a gente entende que a nossa base ela é coercitiva e a gente foi programado para sentir medo, programado para ser controlado pelo medo, controlado pela culpa, a gente traz uma coisa muito intrínseca de que a gente precisa superar essas crenças religiosas, essas crenças sociais, essa estrutura toda que foi implantada na gente, para que a gente consiga realmente dar passos rápidos, dar passos significativos e continuar nesse caminho de uma forma mais constante. Porque muitas vezes o que impede você de ter constância é justamente toda essa estrutura que foi colocada ali para que você não tenha como sair dela sem se sentir uma merda, sem sentir que você é o grande problema da sociedade e que onde já se viu você querer ser diferente, porque quem você pensa que você é para você ser diferente disso? E não tem como a gente não falar sobre essas estruturas religiosas e sociais, porque isso aqui é muito relevante. E isso aqui é muito básico, muito primordial. Então, quando a gente entende que se a gente não tem o medo e a culpa, a gente não é controlado, a gente começa a se tornar um problema para a sociedade, porque onde já se viu? Onde já se viu? Estava falando isso para a moça que eu atendo ontem, né? Ela é uma pessoa muito desprendida. Eu acho muito bonito ver a forma como ela teve uma criação tão difícil e mesmo assim ela tem uma força de caráter, assim, de olhar para você e falar, não, é difícil, mas eu vou fazer diferente. Ah, eu entendi qual é o ponto, então eu vou fazer diferente. E assim, é impressionante. E eu estava explicando isso para ela ontem.
É muito difícil, é engraçado que num dia uma coisa, e eu vivo uma coisa no meu dia, no dia seguinte eu venho falar sobre isso, né? Mas a vida não é à toa, né? As coisas nunca são à toa, mas enfim. Explicando para ela sobre como que é difícil para as pessoas da tua estrutura verem você fazer uma coisa diferente e deixar você fazer isso, porque isso implica muito na estrutura delas. Então, as pessoas ao seu redor não querem que você mude exatamente para provar o ponto delas e entender que não, eu não é desesperador ver alguém fazendo alguma coisa diferente daquilo que eu acredito, porque eu não posso mudar, mexer no meu mundo dessa forma. Então, eu não posso permitir que você vá. Eu não posso permitir que você acredite numa coisa diferente daquilo que eu acredito, porque isso vai desmoronar o meu mundo. Se der certo na sua vida da forma como você está fazendo, isso quer dizer que pode dar certo. E aí isso mexe na minha estrutura. Então, aqui, quando a gente fala assim, olha, você vai deixar de se sentir culpado, vai deixar de ter medo para poder fazer tua vida andar em relação a ir para o inferno, em relação a forma como você vive, deixar não ser um problema, ou Deus querer que você seja feliz, porque Deus, se Deus me colocou nesse mundo para ser infeliz, sinto muito, Deus, mas não quero. Não quero. Vou buscar um outro Deus aí, porque não é possível que Deus seja tão ruim, né? Isso foi uma coisa muito batida em mim, né? Porque eu passei muito tempo acreditando que Deus queria que eu me fudesse, né? Deus ia se vingar de mim, porque Deus é ira, Deus é não sei o quê. Claro, tem muita gente que vai dizer que não é isso, e tá tudo bem, mas a minha formação religiosa foi essa. Então, eu trago isso a princípio como Deus quer, que Deus é vingativo e Deus, se você não seguir a regra dele, arrisca ali, ele vai te exterminar. E o salário do pecado é a morte. E assim, eu estou dizendo isso porque isso é uma coisa muito comum. Pode não ser a sua experiência, legal, não tem problema nenhum. Segue teu baile aí, vive teu rolê, mas traga para tua percepção que não só a questão religiosa, mas a questão social, ela trabalha com medo e com culpa. Ela controla a gente através de medo e culpa. E daí a gente precisa pegar uma por uma dessas coisas que a gente vai percebendo no dia a dia e desmistificando isso. E voltando, tem muita gente que não vai conseguir fazer isso sozinho, porque isso é uma estrutura muito básica, muito primordial e muito forte. E aí é onde eu falo para vocês: façam todos os exercícios aqui, mas se vocês precisarem, peçam ajuda. Peçam ajuda porque a gente tem trabalho para fazer isso de uma forma mais profunda e que você tenha um resultado mais efetivo sem precisar ficar patinando tanto. Isso vai acontecer aqui? Pode ser que sim. Pode ser que com a informação e com os exercícios para você desmistificar isso você consiga, mas pode ser que você não consiga sozinho, você realmente precisa de ajuda. Então aí, ó, manda uma mensagenzinha lá, Ana, queria marcar um horário para olhar para isso mais profundamente. Vamos marcar, porque isso é muito necessário. Você não precisa ficar convivendo com isso pro resto da sua vida, porque quando a gente entende neurologicamente que aquelas tuas crenças, aquela tua percepção de mundo primordial, com o sentimento, ela te leva sempre para o mesmo lugar. Porque quando você vai fazer uma escolha, não é a tua razão que decide, é o teu sentimento. Ah, Ana, mas eu sou uma pessoa racional. Não é. Eu sinto muito, você não é. Você pode estar mentindo para você, mas para mim você não vai mentir. Você pode continuar mentindo para você, mas eu tô aqui para dizer para você que você não tá tendo resultado exatamente por causa disso, porque quem manda em você não é tua razão, é teu sentimento. E o teu sentimento vai te levar para o lugar que você conhece. E qual é o lugar que você conhece? Você está errado, você é culpado, você não pode romper com essa barreira, você não pode romper com uma estrutura, você não pode fazer porque Deus vai te matar, tua mãe vai te matar, o Estado vai te matar, a polícia vai te matar, alguém vai te matar. Fala, Camila, que eu tô vendo que tá doida para falar. Tô só observando e Pensando da buscando, né? E buscando aqui. Eu não fui criada em berço católico, mas eu observo, às vezes a pessoa já tá em outro rolê na vida e ela passa em frente à igreja, que já é tão automático, é, é igual pedir bênção. Ah, isso aí, o nenenzinho acabou de nascer, pede bênção pra tia, pede bênção pra não sei quem, pede bênção pra não sei o que lá. Aí depois disso, como é que desconstrói isso? Parece que tá faltando um pedaço, parece que você tá exatamente. irregular, tá inadequado. Ainda mais você que é mineira, né? Se bem que eu sou do interior de São Paulo, aqui no interior essa questão religiosa também é muito forte. Mas é isso mesmo. Não, até que assim, minha mãe não construiu muitas crenças muito fixas, porque minha mãe migrava muito nessa. Não precisa. Você vive em sociedade. Não tem como fugir disso.
Não tem como fugir disso. E aí, voltando, né? Aqui a gente precisa entender voltando na questão do sentimento, porque isso é importante. Quando você tem toda essa formação, essa estrutura de medo, de culpa e de dor, você vai olhar para uma escolha e o teu sentimento vai dizer assim: para cá, você vai ter liberdade, você vai sair do controle, você vai fazer coisas diferentes. Para cá é um caminho muito legal, mas é um caminho muito arriscado, é um caminho muito perigoso. E para cá, ah, é o caminho que eu conheço, é o caminho que minha mãe disse para eu fazer, é o caminho que a igreja falou para eu fazer, é o caminho que as pessoas normalmente dizem que é mais seguro. E aqui eu não vou estar feliz, eu não vou conquistar o que eu quero, eu não vou chegar onde eu quero, mas é seguro. E aqui as pessoas não vão me julgar. E aqui eu não vou para o inferno. Aí você vai ficar aqui, às vezes você fica até no meio. Consegue dar um passinho, consegue um pouquinho para lá e tudo mais. Mas o que que o teu cérebro está te dizendo? Para cá é leve, para cá é pesado, para cá é leve. Por quê? Ou melhor, né? Quando a gente está fazendo uma escolha do nosso coração, para cá é leve, para cá é pesado, mas aqui você se sente segura. Mas aqui você não vai, Deus não vai te mandar para o inferno. Mas aqui a sociedade não vai te prender. Porque isso é muito interessante. Por isso que eu sempre falo sobre ser autêntico, não quer dizer que você vai para a cadeia, mas tem muitas pessoas que têm essa sensação. Porque se eu fizer o que eu quero, eu vou estar rompendo com um monte de barreira, um monte de estrutura que existe dentro de mim, que foi colocada em mim dessa forma, e a sensação é literalmente como se fosse estar cometendo um crime. Só que aí a gente volta lá, quais são os crimes, né? Quais são as leis que a gente tem? Você está infringindo alguma delas diretamente? Não, então beleza. Segue teu rolê. Se você está em dúvida, vai conversar com o advogado. Vai realmente na fonte para você saber se aquilo pode ou não pode, se aquilo é certo, se não é errado e tudo mais. Porque quem cresceu com muito medo vai ter essa sensação de verdade. De verdade, gente. Aqui eu não estou exagerando, não. Mas voltando, o teu sentimento ele vai te levar para a escolha que vai te manter vivo, que vai te manter solto, que vai te manter seguro, porque esse é um impulso que a gente tem naturalmente, naturalmente. Então a gente precisa trabalhar com medo e culpa de uma forma muito honesta. O que que é? Qual é o caminho que eu posso fazer aqui para ter informação suficiente para me tirar desse lugar? E aí, se a gente fala de uma estrutura religiosa, aí a gente precisa aprofundar muito, porque tem muita coisa que precisa ser questionada para muito além de família, para muito além de social, para muito além da estrutura que a gente tem. Porque se você cresce, por exemplo, com essa ideia de que família é sagrada, eu não posso contrariar a minha mãe, não é só sua mãe que você sente que você vai estar machucando, mas você vai estar contrariando sua mãe, você vai estar machucando sua mãe, vai estar ferindo os sentimentos dela, mas eu também vai estar cometendo um pecado, ferindo Deus e perdendo o teu espacinho lá o teu lotezinho lá no céu, entende? Então, são muitas coisas que uma questão de crença básica, estrutural, coercitiva, vai estar influenciando. E aí é uma estrutura muito grande que precisa ser desmistificada. Cara, a gente podia gravar uma aula só sobre isso, para eu ter realmente espaço e tempo para falar de uma forma mais aprofundada, porque aqui eu só consigo dar uma pinceladinha, esse assunto é muito complexo, e esse assunto traz muita coisa que prende demais a gente e que precisa ser, é muita coisa a ser questionada. Aí você vai falar, Ana, mas eu tenho que deixar de ser religiosa por causa disso? Não, mas você precisa desconstruir a forma como você enxerga pecado, a forma como você enxerga o livre-arbítrio, a forma como você enxerga escolhas, porque a estrutura é muito forte. A estrutura tem muita coisa nessa estrutura, tem muita coisa que não faz sentido e que está te prendendo com toda certeza do mundo, porque acreditar e aí vai ter muita gente que vai falar, isso é muito interessante, porque vai ter muita gente que vai falar assim, mas eu acredito que Deus é amor, que a religião é liberdade, que essa estrutura me liga a uma coisa maior, só que você vai mais a fundo, a pessoa tem muito medo, a pessoa tem muita culpa, e tá tudo relacionado à forma como ela enxerga essa estrutura de Deus, como ela enxerga essa estrutura familiar, como ela enxerga tudo isso, que são coisas que estão prendendo e não dando liberdade, mas ela entende que dentro daquilo lá ela tem liberdade, e aí é uma questão muito particular, por isso que eu falei que é muito necessário, nesse ponto aqui que a gente chega, de você talvez buscar uma ajuda profissional e ter um olhar mais direcionado para a tua questão, para que você saia desse labirinto e realmente se olhe de uma situação diferente, porque aqui a gente começa uma estrutura muito mais
lá tua, muito mais na tua origem, muito mais na tua questão muito particular. Por isso que muitas vezes as pessoas vão fazer esse tipo de exercício, vão olhar para si e tudo mais, não vão encontrar a questão, porque vai conflitar. Ah, eu entendo que é isso aqui, mas eu tenho um conflito aqui do não, eu não posso desconstruir isso aqui, porque isso aqui vai me levar para o inferno. E é que eu estou dando exemplo muito básico, mas tem muitas coisas que podem acontecer. Eu não posso ir contra isso aqui, porque isso aqui vai ferir a minha mãe. Eu não posso ir contra isso aqui. E aí a gente vai até no ponto de que existe dependência emocional com Deus, tá, gente? Com Deus. Existe dependência emocional até com o diabo. E isso é real, viu? Realzão. Só que isso tudo está relacionado a essa estrutura básica das nossas crenças sociais, religiosas e familiares, que é o que a gente precisa começar a desconstruir aqui agora. E aí, o exercício que a gente vai fazer hoje é: você vai identificar essas crenças, vai identificar, nossa, eu quero muito gravar uma aula para começar a falar disso, desenhar esse negócio para vocês. Isso aqui é muito legal, eu adoro falar sobre isso. Oh, e Vai ter pelo menos umas 2 horas. é importante essa questão de ter ajuda mesmo, ter um norte, porque é tão natural, nasceu com a gente praticamente, que a identificação fica nula, você não consegue enxergar. Ele passa a ser igual, você fica enxergando seus cílios? Não, mas eles estão aí, ó, e se você olhar, fala, peraí, eu enxergo eles. Só que eles estão na minha frente, na frente do meu olho, é a primeira coisa que eu vejo, mas, em compensação, é tão normal, já tá ali há tanto tempo, é tão comum, que eu não enxergo, eu não vejo. Então, depois, se a gente conseguir gerar uma lista de possíveis crenças para que eles consigam identificar e falar, opa, mas você que tá também? Ó, achei que isso era normal, achei que era igual enxergar a ponta do meu nariz, assim, ó. Mas isso que a Camila está falando é muito importante, porque não só a gente não enxerga aquilo que está inerente a gente, mas muitas vezes a gente enxerga a gente de uma forma que não é verdadeira. Mas por que a gente enxerga isso dessa forma? Por causa dos nossos sentimentos. Por exemplo, para algumas pessoas vai ser uma verdade absoluta que essa pessoa, sei lá, quando ela está no palco, ela é ridícula. Olha que ridículo que você está fazendo, ninguém vai te ver, ninguém vai olhar para você, ninguém vai se importar com aquilo que você está fazendo. Nossa, você insiste nisso ainda, como você é ridícula. E aqui eu estou dando só um exemplo dos milhões que podem existir. Há algumas pessoas que acreditam, você é feia. É uma verdade absoluta aquilo para a pessoa, mas muitas vezes as pessoas ao redor falam, nossa, aquela pessoa é bonita, né? Aquela pessoa tem tal coisa que é bonita, ou não sei o que é bonito, ou ela chama a atenção. E até porque a beleza física, ela é uma peça de várias coisas, mas a pessoa acredita tanto naquilo que ela não enxerga a forma como as outras pessoas enxergam ela. E aí, isso aqui é muito significativo e é muito relevante. Eu vou fazer isso daí, porque isso daí é bem legal. E assim, a gente tem que ter a priori a percepção de que tudo isso coloca a gente numa posição de ser controlado. A gente precisa do medo e da culpa para ser controlado e para conviver em sociedade. A gente precisa não. A sociedade coloca a gente dessa forma exatamente para que a gente seja controlado. E quando a gente fala de um país de terceiro mundo, como é o Brasil, isso é, a gente saiu da barriga e a gente já está sendo coagido, né? Quando a gente vai para países com uma estrutura que trabalham com liberdade, com qualidade de vida, com realmente uma formação humana, mais humana, isso não acontece de uma forma tão primordial como é aqui, por exemplo. Tem um livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeita, que fala totalmente sobre essa questão da autenticidade. E ali ela coloca muito essa comparação os países mais desenvolvidos com países de terceiro mundo, do como que essa questão coercitiva de trabalhar com a vergonha, com a ridicularização, com o medo e com a culpabilização, coloca a gente nessa posição de ser controlado. Tá fazendo eco, Camila? De ser controlado através de estruturas que realmente envergonham a gente.
que colocam a gente nessa posição de ridículo, de absurdo e de você não pode ser dessa forma, você tem que ser dessa forma. E aí você não se coloca daquela forma exatamente por causa do medo, da vergonha de ser exposto ao ridículo. Porque aí o amiguinho que sente a mesma coisa que você vai vir aqui falar: olha como você é ridículo, como que você pode fazer isso? E aí é engraçado que eu vejo algumas coisas na internet e as pessoas começam a se expor de uma forma diferente, aí vem todo mundo falando assim: na época do bullying isso não era dessa forma, na época do bullying isso não aconteceria. E aí a gente vai falar assim: poxa, mas a gente vai abrir espaço então para todo tipo de atrocidade? Cara, quem é que vai construir a sociedade? De que forma a sociedade vai ser construída? Que tipo de espaço as coisas vão ter? E aqui eu não estou falando sobre validar as coisas absurdas, mas eu estou falando sobre a gente expor coisas que tem dentro da gente, que a gente vai construir a partir de exposição, alinhamento e equilíbrio. Você não equilibra uma coisa que você não vive, você não amadurece uma coisa que você não vive. Ah, mas você está me incentivando a viver o ridículo. Cara, o que você faz é ridículo de verdade? Porque se o teu filtro for muito absurdo, muito afunilado, você não vai deixar passar coisas que são realmente relevantes e significativas. E aí a gente não tem como trabalhar. Só que você só vai entender isso quando vocês abrir um pouquinho esse buraquinho desse filtro aí e deixar algumas coisas passarem e você começar a perceber que essas coisas são relevantes. E você começar a perceber como essas coisas podem ser significativas para você e para o mundo. Só que se você tem um filtro muito duro, muito rígido, você não vai deixar isso passar. Tem muita gente, inclusive, que tem tanto medo da própria raiva que não se manifesta porque tem medo de, sei lá, sair batendo nas pessoas mesmo. Só que aí, se você não experimenta a tua raiva de verdade, aqui eu não estou falando de bater em ninguém, nem de sair, sei lá, atirando nas pessoas, você não consegue trazer isso para a sua vida de uma forma a amadurecer isso. Porque a gente não amadurece sentimento que a gente não vive. E aí você pega pessoas de 50, 60, 70 anos que têm o emocional de uma criança de 5 anos. É verdade. Isso é muito real. Eu já trabalhei com pessoas assim. E a pessoa está sempre se segurando e se controlando e não posso viver, não posso sentir, não posso experimentar, exatamente porque ela não sabe o que fazer com aquilo. Só que você não sabe o que fazer com coisa que você não vive. E você não amadurece aquilo que você não vive. Ai, mas eu tenho que sair xingando todo mundo. Não. Você tem que assumir para você que você sente isso e experimentar isso para amadurecer isso. Senão você não. Vou dar um exemplo. A pessoa é apaixonada lá por alguém. Sempre foi. Gosta da pessoa um monte. Só que ela vive aquilo daquela forma bem platônica, né? Ela nunca abre a boca, ela nunca se manifesta por quê? Ah, é porque a vida inteira eu escutei que o amor é coisa de gente idiota, o amor é coisa de gente que vai. O amor faz sofrer, o amor vai colocar a pessoa naquele lugar e tudo mais. E ela nunca manifesta aquilo na vida dela, porque ela não sabe lidar com aquilo, porque ela tem medo de lidar com aquilo, porque aquilo que falaram para ela, o que ela aprendeu, é que era sempre ruim. Então, deixa pra lá, não vou viver isso aqui. Aí o ser humaninho nunca vai saber como lidar com isso, e nunca vai amadurecer em relação àquilo, exatamente porque não experimenta aquilo. E aí, quando ela coloca, se por exemplo, ela resolve romper com aquela bolha ali, fala, não, tá bom, eu vou tentar. Aí ela vai lá e, tipo, fala, ah, então, fulano, né, tem um sentimento por você aqui, queria conversar, né, queria tentar, eu queria pelo menos me aproximar de você, ou não fala dessa forma, mas começa a se aproximar da pessoa. E aí ela vê que a pessoa até corresponde. Ou ela vê que nem é um bicho de 7 cabeças, ou então a pessoa até fala, olha, eu te vejo de uma forma diferente, mas ela faz isso de uma forma respeitosa. Nem era tão ruim assim. Então, só que aí ela tem a oportunidade de quê? Entender que as pessoas não são tão ruins quanto ela entendeu que seria, que o próprio sentimento não é tão ruim quanto ela imaginou que seria, ou que romper com aquilo é uma coisa muito boa. Romper com aquilo permite falar, olha, né, tá bom, passei por isso, entendi algumas coisas, vivi algumas coisas, aprendi algumas coisas, então tá, dá para eu colocar mais isso aqui na minha vida. Só que ela fica tão paralisada naquele medo das coisas que trouxeram para ela que ela nunca dá um passo, ela nunca experimenta, ela nunca vai lá e dá a oportunidade do outro dizer para ela o que está acontecendo ali também. Então, isso aqui é extremamente importante. A gente precisa romper com, aumentar o buraquinho do filtro ali para poder amadurecer. Porque senão a gente fica igualzinho a criança de 5 anos de idade, que está ali, tipo, morrendo de medo, morrendo de vergonha, morrendo de, tipo, não posso fazer isso aqui, porque eu não sei o que vai acontecer se for uma coisa muito ruim. Se for uma coisa muito ruim, você tem que ter força de caráter para lidar com isso aí, filho.
Esse movimento, ele é muito bem expressado naquele filme da Frozen, aquele filme 1. Não podem ver, não podem saber, sempre a boa menina eu devo ser. Não sentir, nunca saberão. E aí ela vive a vida desde. Ela sofre um acidente, ela faz um acidente quando ela é criança, e aí depois que ela cresce, ela continua se escondendo do superpoder dela, porque ela transforma, ela mexe com o clima. E aí, como que eu vou ter um superpoder se ele é perigoso, se ele vai machucar as pessoas, então tem que esconder, tem que esconder, tem que esconder. E aí, quando ela descobre que é só ela lidar com os sentimentos dela, que ela não vai pôr fogo no mundo, tudo se transforma. Mas até então ela vai viver ali naquele Ela está mundo de. traumatizada. Ela vive no mundo de prisão. E a música que ela canta é Não podem ver, não podem saber. Sempre a boa menina eu devo ser. E ser bonzinho é uma bosta. Pois é. E aí, gente, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer hoje? Olhando para tudo isso que a gente conversou, olhando para esse lugar de que a gente vive numa sociedade coercitiva, com estruturas coercitivas que fazem a gente sentir medo e culpa, e que todas essas crençazinhas dessa estrutura mantêm a gente preso num lugar de controle. A gente vai escrever 3 crencinhas, 3 para começar, tá? 3. E a gente vai olhar para essas crenças e vai buscar ressignificar. Quem está no grupo, eu quero inclusive que vocês coloquem isso lá no grupo. Quais são as 3 crenças que vocês vão olhar, e a gente pode pedir, inclusive, percepção das outras pessoas, para que as outras pessoas do grupo mesmo ajudem a gente a ir para um próximo nível. E aí a gente vai olhar para isso, né? Quais são essas crenças que estão impedindo a gente de se expressar artisticamente, de colocar esse ridículo no mundo, de colocar essa coisa a ser, como que é a frase da Frozen? Não podem ver, não podem saber. Sempre a O boa que menina que é deve isso? ser. Que é isso que está impedindo você de ser uma pessoa com uma expressão mais autêntica, de uma expressão? O que está fazendo você ser xoxo nessa vida? Você vai olhar para isso e você vai colocar lá. E Um aí, gesto em falso e todos saberão. como é que você pode ressignificar isso? Como é que você pode olhar para isso de uma forma diferente, buscar repertório em lugares diferentes, buscar repertório em gente que está onde você quer. Não, mamãe, não, papai, não amiguinho do teu lado que é tão frustrado quanto você, tá? Não vai buscar essa referência nas pessoas que estão no mesmo churume que você, tá bom? Pelo amor de Deus, é para deixar de ser xoxo, não para ficar se mantendo nesse mesmo lugar. Porque se você for buscar gente que está no mesmo lugar que você nesse ponto, a pessoa vai lá e falar: não, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso daí. E respeita, né? Não estamos aqui para isso. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. E aí, gente, usem o lugar que vocês estão buscando para realmente chegar aonde você quer. Ai, Ana, mas eu tenho vergonha de ir lá falar isso no grupo. Olha que boa situação para você se desconstruir, para você ressignificar e para você botar essa potência toda que você é no mundo. Olha o exemplo da Frozen, sensacional, né? Frozen tinha um poderzinho ali, esse poderzinho dela fez o quê? Gerou um trauma. Porque no primeiro momento que a gente vai botar o nosso poder no mundo, o nosso poder machuca, o nosso poder incomoda, o nosso poder sai de forma descontrolada, e aí você vai falar: ai, meu poder é perigoso, ai, meu poder é perigoso, e aí isso ficou registrado ali, fica registrado ali como sendo perigoso. E aí a gente precisa ganhar espaço aos poucos e constantemente, um pouquinho por dia, para a gente romper com esse medo, romper com a culpa. Você viu o exemplo? Tem os dois sentimentos que eu falei desde o começo, que estão inseridos na nossa falta de expressão, né? E aí a gente precisa ganhar espaço, romper com o medo e perceber com o tempo que não machuca as pessoas. E que algumas pessoas vão se machucar não porque é você, mas porque são elas. Só que isso também eu vou falar mais para frente. Vou explicar melhor mais para frente. Então, gente, aproveita a oportunidade. A gente está aqui para pegar na mão de vocês e falar: oi, que bonito isso, bora! E para a gente crescer juntos e para a gente construir um lugar em que as pessoas não são xoxas, em que as pessoas se expressam de maneira potente e que a nossa força pode incomodar muitas pessoas, mas quando a gente deixa de brilhar para não incomodar o outro, a gente também não permite que o outro cresça a partir do nosso brilho.
Então, gente, vamos criar vergonha nessa cara e tornar o mundo um lugar melhor, vocês terem um pouco mais de qualidade de vida, ser mais feliz, inclusive, porque gente feliz não enche o saco, e porque a autenticidade é revolucionária, e a gente está aqui para isso. Fala, Camila. Não, só tô me divertindo aqui. Gente feliz não enche o saco é muito meu, né? Ai, gente, para de encher o saco, vai ser feliz. Ai, Gente pelo amor feliz de não enche o Deus. saco, é maravilhoso. Não, pelo amor de Deus, a gente não está nesse mundo para ser infeliz, não. Se você acredita que Deus quer que você seja infeliz, pelo amor de Deus, pare de acreditar nisso agora. Vai buscar um Deus melhor. Melhore, melhore. Eu escuto, tem uma frase que eu escuto que ela é: vamos parar de falar de Deus e vamos falar com Deus. Exatamente. Porque as pessoas ficam falando e ouvindo sobre Deus, mas não vão lá e falam com Ele. Então, eu vivo só do recado do outro. Ai, nossa, não vai naquela vizinha pedir manga, não, porque ela é muito brava. Não, não vai lá não, que ela é sem educação. E assim era. Tinha uma vizinha que era assim. E aí minha mãe falou, nossa, mas a manga dela é a que eu mais gosto. Eu falei, ah, vou lá conversar com ela. Eu vi ela entrando, falei, oi, fulana, tudo bem? Com essa cara lerda, né? Oi, fulana, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, eu vi que você tá com o pezinho de manga carregado, posso pegar uma? Nossa, por favor, meu chão tá coalhado de manga, eu não sei Ai, nem o que que eu fofo. faço com aquilo lá, tá enchendo de mosquito. Eu falei, ai, que legal, eu ia lá buscar manga todos os dias. Mas alguém colocou a crença em mim de que ela não era uma boa pessoa, que ela ia me escorraçar, que ela ia, sei lá, fazer alguma coisa comigo, eu ia morrer. Pois é. E E olha aí, que exemplo simples. Às vezes a gente só precisa romper com um negocinho como esse, para poder estar mais próximo. Cara, isso é muito transformador. Então, ó, fica aí o recadinho para vocês. A gente já passou do tempo de novo. Essa aulinha vai ficar gravada, meus amores. Então, quem está chegando aqui agora vai poder assistir aqui ou na outra rede. Não posso falar, porque senão o Instagram fica chateado. a dependência emocional. Gente, me sigam lá, tá? Vai lá na rede vizinha me seguir também. Dá uma forcinha aqui para nós, para a gente poder fazer live ao vivo lá. Vai ser muito legal. E para quem está no grupo, eu vou mandar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não. Em algum momento do dia eu vou mandar o material de apoio para vocês fazerem os exercícios de hoje. E aqui hoje o recado principal é: tenham em mente que a gente vive em uma sociedade coercitiva que controla através do medo e da culpa. Então a gente precisa desmontar tudo isso, precisa desmistificar tudo isso e entender o que são essas estruturas. Vou mandar uma listinha lá para quem está no grupo depois, só para quem é VIP. Vou mandar. Ah, acho que eu vou mandar essa listinha para quem se inscrever no YouTube. Oh, quem se inscrever no YouTube, me mandar o printzinho, se inscreveu, pode me mandar no direct ou no WhatsApp, quando vocês quiserem, eu mando a lista. Olha só, vamos Pronto. trabalhar com trocas. Trocas são importantes. A gente Fechar precisa, ciclos. a gente precisa crescer e precisa do apoio de vocês. Vocês também estão interessados no que eu estou oferecendo aqui, então vamos fazer o negócio justo, né? Então, bora lá. O que eu estava falando? Me perdi? Ah, vou mandar a lista mais tarde. E, gente, hoje a tarefa vai ser cobrada. Eu quero que vocês mandem lá no grupo, porque isso aqui é extremamente importante. Mas é isso aí. Bora estar atento nisso, desmistificar tudo isso e olhar para a vida ao invés de se colocar numa coleira com limitações, de literalmente meter o pezão na porta, vamos sair desse armário, porque a vida está esperando que a gente faça esse movimento, e quando a gente faz esse movimento, a gente pega a gripe. Mas passa. Alguém me ouviu tossir uma vez aqui agora? É isso aí. Ai, gente, é muito engraçado. Amo vocês. Bora viver. Que o dia tá lindo. Ai, que live cheia hoje, que delícia. Até amanhã, gente. A gente aprende a vida aqui, ó. Você tá na coleirinha, né? Vive na coleirinha. Aí quando não tem ninguém segurando a coleirinha, você fala, por favor, leve a minha coleira, por Ah, favor, leve a minha coleira. exatamente. Exatamente. E é isso aí. Beijo. Quem, quem tem coleira é cachorro, quem tem limite é município. Beijo pra vocês. Ai, A ai. pessoa tá muito soltinha, né? Até me acordou aqui. Pois é, você vê que maravilha. Pô, dá uma cochiladinha, você não consegue durante o dia? Tem agenda para tal.